Boa noite, bem-vindo a mais um especial de informação. A poucos dias das eleições legislativas, a TV24 avança hoje com frente a frente entre Francisco Assis e José Pedro Aguiar Branco, cabeças de lista pelo Porto, pelo PSD, pelo PS e PSD, respectivamente. Boa noite a ambos, obrigado pelo convite, por terem aceito o convite. Dr. Francisco Assis, tendo em conta o que está a passar na Grécia, como é que Portugal vai conseguir pagar a dívida, sabendo-se que temos uma taxa de juros de quase 6% e se prevê um crescimento negativo ou recessão para os próximos anos? Não corremos o risco daqui a uns anos de estar exatamente na mesma situação em que se encontra a Grécia? Não, esperemos que não. Boa noite, antes de mais. Boa noite. Cumprimento ao José Pedro Aguiar Branco, que é meu concorrente direto nestas eleições, mas é uma pessoa por quem tenho estima e amizade, e é muito bom mantermos este relacionamento mesmo num quadro de disputa política como aquele que estamos agora a viver. Não, veja, a situação portuguesa, em primeiro lugar, não é idêntica à situação grega, na sua origem. Em segundo lugar, também é reconhecido que este programa foi negociado de forma diferente do programa grego, precisamente porque também se aprendeu, e as próprias instâncias internacionais, quer o FMI, quer as instâncias europeias, aprenderam com o programa grego. E como tal, creio que estão criadas todas as condições, se nós cumprirmos objetivamente com todos os compromissos agora assumidos, para evitarmos uma situação dessa natureza. Temos um problema, é sabido, agudo, de financiamento externo, levou à necessidade de solicitarmos uma ajuda externa. Essa ajuda externa vem acompanhada de uma série de obrigações. Temos que as cumprir, e se o fizermos, e temos condições para o fazermos, não estaremos confrontados no futuro com uma situação idêntica. Mas, por exemplo, quando pessoas como o próprio Bagão Félix dizem que os juros são agiotas, não está no... e que diz que este programa é impraticável. Os juros são possíveis. Nós não conseguimos determinar nem o comportamento dos mercados internacionais, nem, em absoluto, o comportamento das instâncias internacionais. Isso é uma coisa incontrolável, em grande parte. E, portanto, há um processo de formação dos juros que levou a este valor. É com esta realidade que temos que viver e temos que saber viver. Nós, certamente, teremos oportunidade, ao longo deste debate, de avaliar toda a situação. A situação internacional, a situação nacional. Estamos endividados, mas porquê é que estamos endividados? O que é que nós fizemos com esse endividamento? Para onde é que canalizamos os investimentos? Sim. O que se fez? Mas a verdade é que temos esta dificuldade. E temos que a enfrentar, e o país enfrentará certamente com sucesso. Dr. Pedro Aguiar Branco, esta situação tem estado omissa da campanha, quer dizer, nós temos ouvido falar muito de casos, etc., mas a situação do país tem sido, de certa forma, escondida, nomeadamente pelos 3 partidos que assinaram a Troika, sabe-se, que assinaram um acordo com a Troika. Sabe-se que o programa vai ser complicado, vai ser muito difícil de aplicar e, no entanto, é um tema ausente desta campanha. Porquê? Olha, primeiro, também complementar, a consideração é recíproca, embora o combate político faça com que, quando nós nos enfrentamos, estamos a enfrentar os homens políticos e não as pessoas que se respeitam e consideram, embora também nesta campanha é importante nós mantermos o nível do debate político elevado, que às vezes ele também resvala para situações menos agradáveis, como o passado recente nos mostrou, nomeadamente em Évora, na campanha do Partido Socialista, e são situações que nós devemos afastar. Mas, por exemplo, deixe-me dizer agora, já agora só uma parte em relação ao que me disse, mas quer dizer, estão aqui 2 candidatos que se comportam de uma forma bastante diferente do que os Estados-Maiores do PSD e do PS têm feito. Por exemplo, a campanha, de certa forma, até de insultos a engenheiro Sócrates do parte do PSD, partilha dessas acusações. Quando se compara ao primeiro-ministro com Hitler, quando se compara com Saddam Hussein, quando se compara com Drácula, parece que foi a última comparação. O que eu acho grave é querer enganar os portugueses, como fez o Partido Socialista e o José Sócrates em Évora, quando levaram para um comício várias pessoas oriundas de países africanos para tentar parecer aquilo que não é. Contra aquilo que também foi denunciado pelos próprios, que seria promessas de legalização, etc, etc. Isso é que eu acho que são situações graves que devem acabar, que no passado deram o seu efeito entre a verdade incómoda que o PSD apresentava e as mentiras confortáveis que iam sempre surgindo, e os portugueses foram sempre iludidos por essa realidade. E acho que essa forma de estar na política tem de ser banida. E eu espero que neste ato eleitoral os portugueses
façam essa responsabilização de quem até hoje viveu e mostrou que havia um país de fantasia e um país real, que é o PSD, que é o país que o PSD apresentou. Não, que o PSD apresentou e denunciou ao longo destes anos. E por isso é que estamos com 700 mil desempregados, por isso é que o país caiu perto da bancarrota, por isso é que a situação da economia está em recessão, quando o Primeiro-Ministro apresentava sempre um Portugal pujante, um Portugal animicamente forte, que ia sair da crise, e depois a realidade foi esta que nos conduziu à necessidade do auxílio externo. E por falar no auxílio externo, e ainda ao acote da sua pergunta, a primeira das condições para que seja possível cumprirmos para a frente é mudarmos de governo. Porque aquilo que se passou até hoje mostra que, no passado, um governo do Partido Socialista, e nomeadamente do Primeiro-Ministro José Sócrates, a que eu tenho que juntar Francisco Assis, porque, como líder parlamentar, é corresponsável, a não ser que ele hoje aqui me faça, digamos, a resposta ao desafio que eu lhe fiz, para me dizer quais são as políticas dos últimos 6 anos com que Francisco Assis se identifica ou que não se identifica, porque eu acredito que o futuro próximo vai ser candidato a secretário-geral do Partido Socialista. Aliás, que eu diria que eram sinais positivos, porque mostrava que o PSD tinha ganho as eleições, mostrava que Portugal não corria o risco de continuar com José Sócrates a primeiro-ministro e tinha à frente do PS um socialista, que eu também não acho que os socialistas não são todos iguais, que marcaria seguramente a diferença do país de fantasia que José Sócrates sempre nos apresenta e o país real que Francisco Assis se esforça, embora como porta-voz também de José Sócrates lhe custa às vezes fazer a entorces, do país real que eu acredito que, intelectualmente honesto como é, está sempre pronto também a avançar. Francisco Assis, presumo que queira responder a Zé Pedro Aguiar Branco, mas de qualquer forma eu não deixo-lhe de falar da questão dos paquistaneses, da utilização dos imigrantes. Porque não há utilização. Não foi aí um erro, não é uma nódoa na campanha socialista. Não é porque eu conheço bem a situação. Eu aproveito para esclarecer, até porque nós devemos esclarecer as coisas sem qualquer tipo de receio. E os partidos A verdade é que as pessoas disseram que tinham ido lá, vamos ver o que é que as pessoas disseram e que termos é que disseram. Eu conheço, a realidade é que eu conheço uma secção do Partido Socialista em Lisboa, que é a secção de Almirante Reis, que é uma secção que é hoje liderada por um militante do Partido Socialista que tem feito um esforço enorme para garantir a integração na própria vida política portuguesa de uma série de pessoas oriundas de outros países, mas que na maior parte dos casos já estão nacionalizadas como portuguesas e grande parte delas são até militantes do Partido Socialista. E quem visita, deixe-me só dizer, grande parte estão, e quem visita essa secção vê habitualmente pessoas das mais diversas origens que ali estão a debater a vida política portuguesa, a debater a vida política internacional. É uma secção que até se singularizou no contexto da vida do PS em Lisboa, precisamente por ter essa preocupação. Aliás, é uma secção que está no centro de uma zona, como sabe, e como o José Pedro Aguiar Branco também sabe, é uma zona onde há muitas pessoas com essas origens nacionais e étnicas que estão, deixe-me só concluir, que aí desenvolvem atividade comercial. E eu recordo, eu vi, por exemplo, no meu telemóvel, no dia anterior, esse militante do Partido Socialista, esse coordenador, a anunciar com grande empenhamento que iria ele próprio deslocar-se, que tinha o gosto de participar na abertura da campanha do Partido Socialista, oficial da campanha do Partido Socialista em Évora, e que iria deslocar-se a Évora e que levaria com ele vários militantes do PS. Ora, nós não podemos estar a estigmatizar as pessoas. Dr. Francisco Assis, mas não estavam lá militantes, não estavam só militantes do PS, estavam pessoas que não eram militantes do PS, nos comícios estavam pessoas que nem sequer tinham nacionalidade portuguesa. O que posso dizer é o seguinte, mas essas pessoas foram certamente levadas por militantes do PS, não foram a troco de nada, essas pessoas foram para participar numa iniciativa política, como ainda agora vi também no jornal hoje de manhã, que no domingo vai haver no domingo um comício aqui no Porto. E há militantes de uma secção de Penafiel que vêm ao comício e que aproveitam e vêm mais cedo e vão fazer um piquenique no Parque da cidade. Isso é normal, isso faz parte. Já agora que tem um bilhete pago para ir ao cenário. Ouça, qual é o problema disso? É um kit. É um kit comício. Não é não. Ouça uma coisa, todos os partidos com dimensão popular fazem isso. Todos os partidos com uma vertente popular, com uma profunda componente popular, e o PSD também há de ter essa componente popular. Quando fazem comícios, quando fazem congressos, são momentos até que também têm uma certa dimensão festiva e que as pessoas aproveitam, vêm mais cedo, participam. Nós não podemos estar na vida política portuguesa permanentemente a lançar suspeitas, a lançar anátemas, a criar pequenos casos. É por isso que nós não discutimos as questões essenciais. Eu concordo, porque Francisco. passamos o tempo todo a discutir esses pequenos casos. Uma coisa é discutirmos fé diversos, discutirmos anátemas,
Outra coisa é discutirmos encenações tendo em vista enganar os portugueses. São duas coisas distintas. É que não são encenações, José Pedro. Não são encenações. Eu conheço bem o percurso histórico do Partido Socialista e dos outros partidos. É da tradição. Eu honro a história do Partido Socialista. Agora, a história do Partido Socialista... diferente. A história do Partido Socialista, felizmente, não é a história dos últimos 6 anos. Não há nenhuma ruptura nesse plano em relação à nossa história. Os últimos 6 anos do Partido Socialista, da história do mesmo, é um capítulo mais negro, porque é um capítulo de engano dos portugueses, não é verdade. De 700 mil desempregados. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não misturo coisas que não devem ser... Se quer discutir o problema do desemprego, discutamos com profundidade. Eu estou desejoso já agora com seriedade. Estou desejoso de ver. Mas deixe-me só um pormenor. Eu gostaria que fosse, porque acho que é assim que nós não enganamos os portugueses. Se discutirmos as... Agora, não venha confundir. Vejam lá, um grande partido popular como é o PS, as pessoas de Penafiel, de Amarante, de Baião, ou até de Matosinhos e da Maia, não têm todas a possibilidade de se deslocarem para um comício em carros de alta cilindrada, não vivem todas nos grandes bairros do Porto, não é? E, portanto, não tem nada. As pessoas têm dificuldades. Um bilhete para o cenário e já agora uma visita ao comício. E as pessoas têm o direito, de vir aos comícios, de participar e de virem de caminhonetas. Essa coisa de estigmatizar os autocarros é a maneira que nós temos, que um Partido Popular tem, de assegurar a transporte a pessoas que, num momento fulcral da vida política do país e do seu partido, querem estar presente. Acho que a verdade é que não esclarecidos. Não tenho dúvidas nenhumas que ficam, porque compreendem perfeitamente isto mesmo. Sr. Pedro Aguiar Branco, das suas palavras, fica a achar que se o Partido Socialista não fosse liderado por José Sócrates, o PSD estaria disposto a colaborar com o Partido Socialista. É isso, mas não é isso que o líder do partido tem dito. Não, o que ficou sempre claro é que não é possível haver qualquer solução de consenso, de acordo, o que se quiser chamar, com José Sócrates. Mas depois Pedro Passos Coelho já foi mais longe e disse também com o Partido Socialista. É a primeira realidade que os portugueses sabem, porque como se chegou aqui, porque se chegou aqui e porque é que Portugal se encontra nesta situação, que o Partido Socialista está sempre a dizer que está apto e pronto para discutir, mas depois nunca discute. Porque os 6 anos de responsabilidade de José Sócrates e de Francisco Assis, neste caso, pelo estado em que deixaram o país, é linear, é objetivo. 700 mil desempregados, situação de pré-bancarrota, situação de empresas não terem capacidade de serem competitivas, dos desempregados não conseguirem ter o apoio social que era necessário, o Estado Social que anda sempre na boca de José Sócrates e também neste caso de Francisco Assis, a dizer que o PSD quer acabar com o Estado Social, quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde, o que não é verdade. O que não é verdade. E eu tenho a certeza que o Francisco Assis não é capaz de dizer aqui, nos meus olhos, que eu estou a defender que as urgências, as pessoas das urgências estejam a morrer à entrada das urgências e que por isso não tenham acesso à saúde que têm direito e que merecem. Sabe que nós não queremos acabar com o Estado Social. Quem se arrisca a acabar com o Estado Social é o Partido Socialista. Se continuasse por azar dos portugueses no governo, é que acabaria com o Estado Social. Até porque, olha, foi nos governos do Partido Social Democrata sempre que se deram avanços no Serviço Nacional de Saúde. Quando foi Leonor Beleza Ministra da Saúde, diminuiu a taxa de mortalidade, que é hoje uma das grandes bandeiras do próprio Partido Socialista quando se refere ao Serviço Nacional de Saúde. Foi também com os governos de Durão Barroso, que se mudaram. Foi com os governos de Durão Barroso que também houve as alterações no que diz respeito à estrutura dos hospitais e que passaram a ter uma rentabilidade e uma eficácia de gestão que nunca acontecia antes. Foi com o PSD que surgiram sempre alterações no serviço. Portanto, os portugueses podem ficar tranquilos que com o PSD nós vamos salvar o Estado Social, vamos salvar o Serviço Nacional de Saúde daquilo que o Partido Socialista seguramente daria cabo, porque quando se dá e põe o país na bancarrota, por arrastamento, é o próprio Estado Social que vai para a bancarrota. E isto é uma realidade indesmentível. Doutor Francisco Assis, só duas coisas, antes de responder à questão do Estado Social, que vai querer com certeza responder. Mas não acha que, ao fim de 6 anos, que o Governo devia assumir alguma responsabilidade na situação em que o país se encontra? Vamos já falar sobre isso. Mas a questão do Estado Social. Eu não discuto e não ponho em causa, e nisso estou de acordo, o contributo histórico que o PSD deu para a consolidação do Estado Social em Portugal.
Muito bem. Simplesmente, neste momento, há uma ruptura dentro do próprio PSD. É o PSD que rompe com o seu próprio passado. Isso é que é matéria de preocupação. Não é chavão, é demonstrável. Basta ler o programa do PSD. Leia com atenção. O que é que diz o programa do PSD? Diz em matéria de saúde, claramente, O que é que diz? o princípio dos copagamentos. Diz em matéria de educação, em que abre claramente as portas para o fim da prevalência. Não é a mesma coisa. Taxa moderadora. Não é a mesma coisa. Taxa para a cirurgia. Deixe-me responder. Não é a mesma coisa. Medicamentos. Não é a mesma coisa. Segunda questão, na educação. Não, estamos na saúde. Na saúde, então vamos discutir a saúde. Onde é que nós queremos acabar? O programa do PSD na saúde diz uma coisa muito simples. O que é que diz? Diz isto. Na saúde, o que deve haver é um modelo de organização assente nesta ideia. O Estado assegura, através do sistema público, o tratamento para as classes mais favorecidas, aqueles que não podem ter acesso ao setor. Consta do programa da saúde, se estiver aí, vamos já ver isso. Não tem. E depois, deixe-me falar, e a seguir, há um sistema privado. E há uma valorização do sistema privado da saúde. Aliás, o secretário-geral do PSD diz uma coisa basilar sobre isso, tem dito em todos os debates, muito simples, que é dizer, eu não aceito, diz ele, que a filha do homem mais rico, é a expressão que ele usa, mais rico de Portugal, quando vai usufruir, quando recorre aos serviços públicos de saúde, aos serviços do Serviço Nacional de Saúde, que a filha do homem mais rico de Portugal paga o mesmo que pagam os mais pobres. Isto é introduzir um princípio dizendo que as pessoas terão, para além dos descontos nos impostos, o sistema é financiado através daquilo que cada contribuinte paga nos seus impostos, para além disso, quando recorre diretamente ao sistema, as pessoas devem pagar. O problema não está na filha do homem mais rico, também está. O problema está em saber qual é o patamar a partir do qual, e esse é que é o princípio do copagamento, não são taxas moderadoras que se destinam apenas a garantir uma maior racionalidade. Deixe-me falar. Mas sabe porquê? Para racionalizar o acesso a esse tipo de serviços. A esse tipo de todos os serviços. Agora, deixe-me falar. Agora, a questão era outra. A questão é que o PSD, de facto, preconiza uma solução em que as pessoas pagarão um grupo grande de pessoas, isso nunca dizem qual é o grupo, mas o grupo grande, teriam que pagar para recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, para além do que descontam nos seus impostos, teriam de ter o tal princípio do copagamento. Isto aplicado, na prática, conduz sempre a uma situação que conduziu sempre a isso. É evidente que as pessoas não estão para pagar duas vezes e, portanto, isso leva a uma descapitalização do sistema público, em que aqueles que têm mais rendimentos descontam progressivamente menos, porque têm acesso ao sistema privado. E o sistema público, progressivamente descapitalizado, torna-se num sistema em que, residual, cada vez com menos qualidade e capacidade para atender a necessidades que são cada vez mais complexas e, portanto, é um sistema que só é procurado por aqueles que não podem procurar outros. Isto já se aplicou, deixe-me acabar, isto já se aplicou é um ponto fundamental, já se aplicou em vários países, deixe-me só, em vários países do mundo, particularmente em países sul-americanos e em alguns países europeus. A questão é que nós temos um Serviço Nacional de Saúde que, no essencial, funciona bem. Nós, em Portugal, temos coisas que funcionam bem. Nestes 6 anos em que nem tudo, de facto, funciona bem, entendem? Quanto ao estado que o país está. Veja, mas é preciso e o Governo, em particular, não devia assumir a responsabilidade pela situação em que o país se encontra, então, nomeadamente pelo facto de termos pedido ajuda externa. Vamos lá ver o seguinte. Em primeiro lugar, nós tivemos que enfrentar, o Iabranco vai dizer, não é, nós temos que enfrentar uma gravíssima crise internacional. Vamos fazer uma trajetória. Vamos lembrar o que foi a trajetória histórica destes 6 anos. Quando o PS chegou ao Governo, a primeira preocupação do ponto de vista da política orçamental foi reduzir o déficit orçamental, o que fez com sucesso durante 3 anos. Porquê? Porque nós estávamos no fim do governo, de que aliás o Dr. Iabranco fazia parte, nós estávamos numa situação de potencial incumprimento e estávamos prestes a ser objeto de aplicação de sanções por parte das instâncias europeias. Tínhamos um déficit elevado e, portanto, tínhamos que baixar. E baixou durante 3 anos, de forma... Deixe-me explicar porquê. De forma sustentada. Sim, mas o que interessa agora explicar é como é que subiu. Não, exato, é o que eu vou fazer a seguir, como é evidente. Se me deixar falar, eu diria a seguir porque é que subiu. O déficit desceu sustentadamente e tivemos em 2008 o valor mais baixo de déficit orçamental da história da nossa democracia. Entretanto, temos a primeira grande manifestação de uma crise financeira que tem origem no sistema financeiro americano, que se propaga à Europa, que nos afeta também a nós e que leva a que os vários países europeus e os próprios Estados Unidos adotassem medidas de estímulo à economia e também medidas de apoio sociais para enfrentar essa crise e para evitar que uma situação de recessão se transformasse numa grave depressão, aprendendo com aquilo que aconteceu em 1929, porque é comumente admitido que em 29 foi a incapacidade dos Estados reagirem que levou a que a crise se transformasse na Grande Depressão. E, portanto, foi uma receita que a Europa escolheu, que a Comissão Europeia apresentou. E então houve um aumento do déficit orçamental. Quer dizer que não há problemas próprios nem em Portugal? Deixe-me já, com certeza já lhe vou dizer quais são da minha ótica. Mas eu estou-lhe a explicar a evolução da trajetória orçamental, que essa é que é importante para percebermos. Houve, em 2009, ainda por cima, o efeito da recessão económica nas receitas fiscais foi brutal. E muito para além daquilo que nós prevíamos. E nessa perspectiva houve necessidade de recorrer a endividamento. Hoje temos um endividamento público ligeiramente acima, não está muito acima, da média comunitária, e o déficit orçamental cresceu em linha com o que aconteceu nos outros países, precisamente para responder a isso. Quando nós estávamos a responder a isso, e até havia alguns sinais de recuperação da nossa economia e de outras economias europeias,
nós confrontamos com outro problema, que foi o problema grego, há um ano atrás, o problema grego, os gregos enganaram as autoridades europeias, o problema grego e o ataque dos mercados financeiros às dívidas soberanas de alguns países, entre os quais o nosso. Isso levou-nos a uma inflexão das políticas com a necessidade de redução do déficit orçamental, coisa que, aliás, estamos a fazer. Portanto, a história do déficit orçamental tem que ser contada assim, porque foi isto que efetivamente aconteceu. O que é que isto torna mais evidente? São as debilidades. Mas eu deixo falar o tempo que quiser agora. Acho que era importante. O que é importante não é falarmos o tempo que quisermos, é podermos fazer alguma espécie de confronto. E agora até para compensar... Deixe-me só concluir só isto. Mas é que fez-me uma pergunta pertinente, que é o que é que acha que nós temos? É evidente que estas situações todas tornam mais evidentes algumas debilidades estruturais da nossa economia. E essas existem e têm que ser respondidas. Eu julgo, aliás, que nós nos últimos 30 anos fizemos já um grande percurso, mas temos algumas serão também. Nós também governamos muitos anos. Serão toda a gente. Primeiro, indo atrás e vindo já aqui. Estado Social, Serviço Nacional de Saúde, ficou claro que o PSD não quer acabar com ele. Ficou claro que nós defendemos uma lógica de complementaridade do público, do privado e do social. O que nos importa a nós é que um português não fique 9 meses à espera de uma intervenção cirúrgica ou de uma consulta, que a possa fazer, quer seja no público, quer seja no privado e quer seja no social, e que cada uma dessas instituições funcione em rede, racionalizando os meios e, por via disso, termos um financiamento do Serviço Nacional de Saúde que seja sustentável. Porque o que não é sustentável é fazer uma aplicação de dinheiros errada, como ainda bem recentemente aconteceu aqui em Matosinhos, que em vez de gastar dinheiro no apoio social, o Partido Socialista, o governo do Partido Socialista, no momento crítico de Portugal, gasta dinheiro na compra de estádios de futebol, como aconteceu. E, portanto, num conselho, não estou a discutir desemprego, estou a discutir desemprego, estou a discutir emprego, porque o dinheiro que vai para os estádios de futebol não vai para o apoio social. Portanto, os portugueses podem estar tranquilos que o PSD não quer acabar com o Estado Social nem com o Serviço Nacional de Saúde, quer acabar com outra coisa diferente, que é o Estado Socialista, que o Partido Socialista confunde com o Estado Social e assim é gastador, é despesista e, sobretudo, acha que não tem que pagar contas. E depois, como não tem que pagar contas, não tem que pagar... Não, sabe porque é que não é chavão? Sabe porque é que não é chavão? Sabe porque é que não é chavão? Porque, infelizmente... Não, sabe porque é que não é chavão? Porque, infelizmente, para Portugal, não é um chavão Portugal ter estado na pré-bancarrota. Se fosse um chavão, eu dava-lhe toda a autoridade para isso. Bom, agora, segundo, eu só tenho pena, Francisco, eu acho que você vai se arrepender daqui a 3, 4 meses de não ter dito neste programa que havia medidas de governo de José Sócrates que você não concordava e outras que concordava. Porque o facto de você estar aqui a assumir na plenitude a corresponsabilização, sem o mínimo de autocrítica de alguma das situações que pode ter contribuído para o estado calamitoso em que o governo socialista deixa Portugal, infelizmente, porque eu acho que os socialistas não são todos iguais, eu gostaria de o ver à frente do Partido Socialista, era um grande contributo para o debate democrático em Portugal e acho que daqui a 3, 4 meses vai ter que fazer alguns entorces para explicar o inexplicável, porque não vai dar jeito nenhum a alguém mostrar esta entrevista em que se assume quase ao mesmo nível de José Sócrates. Por isso, eu espero que ainda assim venha a fazer algumas inversões nessa teoria. Mas, deixe-me dizer outra coisa. Não se pode estar sempre a falar no contexto, que é isso que o Partido Socialista faz. Com o contexto internacional, a chanceler Merkel, os agiotas dos mercados, as agências de rating, é o contexto internacional. Olha, Francisco, duas coisas. Primeiro, quando a Europa crescia, Portugal, no governo do Partido Socialista, crescia menos que a Europa. Portanto, significa que quando o contexto era favorável a que Portugal crescesse no mesmo ritmo que a Europa, já Portugal estava em divergência. Isso é verdade. Segundo contexto, o de hoje, a Europa não está em recessão, a Europa está a sair da crise e há indícios de que isso acontece em vários países e Portugal, neste contexto, está em recessão. Ou seja, o Primeiro-Ministro disse que isso era o preço que Portugal tinha que pagar. E ele esqueceu-se foi de acrescentar.
tem de pagar por causa da incompetência de José Sócrates e do governo do Partido Socialista. Porque, neste momento, o contexto seria favorável a que Portugal não estivesse em recessão e Portugal está em recessão. Sabe porquê? Porque em outubro do ano passado, quando já toda a gente sabia que, ainda à sua pergunta, que seria gravíssimo para Portugal pagar taxas de juros superiores a 7%, e o Ministro das Finanças, que agora o Partido Socialista quer esconder, quer pôr à margem do debate político, porque lhe pesa a consciência e afasta quem é incómodo, o Ministro das Finanças, Teixeira Santos, disse que quando Portugal tivesse de pagar mais de 7%, era necessário ir à ajuda externa. Porquê é que não foi? Mas porquê é que não foi? Mas porquê é que não foi? É que isso custou milhões de euros para Portugal. A teimosia de José Sócrates tem um custo para os portugueses. Milhões de euros. Vou passar a palavra ao Dr. Mas é que isto é que é razão. Isto é que é o contexto. Em primeiro lugar, quero agradecer ao José Pedro Guiá Branco as palavras que é verdadeiro, simpáticas, que eu sei que é verdadeiro. Pode ser que daqui a alguns anos isso eventualmente se possa vir a colocar. Ninguém é dono do seu próprio destino. Estou certo que se não vai colocar. Estou certo que não se vai colocar nos próximos meses. Está com isso a admitir, está com isso a admitir que pode vir a suceder a José Sócrates? Não, não estou a suceder a José Sócrates. Dizer que essa questão só se poderá vir a colocar daqui a muitos anos. Eu estou convencido que nós vamos ganhar as próximas eleições e que José Sócrates vai continuar a ser Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS. Essa é uma especulação que eu não faço neste momento, nem devo fazê-la. Mas deu aqui um sinal de que poderia vir a ser líder. Manifestar tanta confiança nessas possibilidades foi daqui a uns anos. Não é já. Mas a questão é só a retribuição de um cumprimento que sei que também gostaria que eu tivesse sido o Presidente do Partido, portanto, como ainda há bem pouco tempo disso. Só posso dizer é que espero que, se isso acontecer, o PS não lhe cause a si a desilusão que o PSD me causou a mim quando escolheu o Dr. Passos Coelho para a liderança do partido. Mas enfim, também devo dizer, estar satisfeito com isso. Eu devo dizer que, centrar-se no seu tipo de dialética política, que dentro de poucos meses terá uma segunda oportunidade. Porque o Dr. Passos Coelho não venha a ganhar as eleições. Mas em relação às outras questões, que são as questões de fundo, Pedro Guiá Branco colocou aqui uma questão que é uma questão que merece reflexão, que é, de facto, a nossa economia revelou dificuldades de crescimento na última década, não há dúvida nenhuma. E esse é um problema estrutural que nós temos e que se torna agudo quando enfrentamos estas dificuldades. É um problema estrutural e que carecia de ser resolvido. A questão é de saber se estes governos, nos últimos 6 anos, eu não tenho uma visão sectária das coisas. Em primeiro lugar, devo dizer que não acho que os nossos adversários façam tudo mal feito. Pelo contrário, acho que em muitos momentos o PSD foi um partido de uma grande importância na vida política portuguesa, quer no governo, quer na oposição. Também, evidentemente, que não acho que o PS faça sempre tudo bem feito e que todas as decisões tenham sido corretas. Estou a fazer, e estamos a fazer aqui, é um balanço geral de tudo o que fizemos e a avaliar as linhas de orientação política. Agora, não podemos estar no pormenor, com certeza. E há sempre uma lucidez que às vezes temos no dia seguinte. Agora, essas eleições servem para avaliar os 6 anos. É esses 6 anos que eu faço, claramente, uma avaliação positiva. E face destes tempos, nós temos problemas estruturais com a nossa economia. E a questão é saber se estes governos do engenheiro Sócrates responderam ou não a esses problemas. Os nossos problemas são conhecidos, em primeiro lugar, são os nossos déficits a nível educativo. Os países que são muito mais desenvolvidos do que nós, em muitos casos, há 100 anos que têm níveis de literacia aos quais nós estamos agora a chegar. Nós percebemos que havia aqui um problema grave ao nível da educação, da formação, da investigação científica. Este é um país que falhou quase todas as revoluções industriais e que as falhou porque, em determinada altura, se afastou da evolução do conhecimento científico e da sua aplicação tecnológica. Isto não é retórica, isto é uma das questões centrais. Quem olha para a história portuguesa percebe isto. É um dos problemas centrais do país. E nós fizemos um grande esforço. O governo do PS fez um grande esforço para melhorar o sistema educativo, investindo na qualificação das escolas, investindo na qualificação do próprio sistema de ensino, aumentando os níveis de exigência ao nível dos processos de transmissão dos conhecimentos. Construímos verdadeiramente um novo sistema de investigação científica que tem aplicação em todo lado e tem aqui no Porto, de uma forma particular e que nos deve orgulhar, o que nós aqui fizemos nesse domínio. Melhoramos, já começa a haver sinais disso e haverá mais no futuro. Investimos numa área crítica, que era uma área crucial. Investimos na modernização tecnológica do país. Hoje está um bocadinho na moda também dizer mal do esforço que nós fizemos. Mas nós, de facto, colocamos este país... Preciso aqui de fazer um contraponto. Tudo o que o Francisco Assis diz é evidente que tem um peso no que diz respeito, à capacidade de Portugal responder aos desafios. Mas há outras coisas que são
mais próximas, que são de mais responsabilidade de um governo, que são mais... Mas, desculpe, mas há coisas que são mais próximas, de mais responsabilidade do comando de um governo há 6 anos, que, por ter sido erradamente feito pelo Partido Socialista, conduziu aos resultados dos tais 700 mil desempregados, do número de falências recorde que Portugal tem. Deixe-me só acabar. É que há opções erradas no que diz respeito ao dinheiro, ao investimento que foi feito por parte do governo do Partido Socialista, quando o PSD, inclusivamente desde sempre, denunciou que o investimento nas megas obras públicas infraestruturais, o desvio do dinheiro da economia real para o Estado, que iria ter consequências na competitividade das nossas empresas, na competitividade das pessoas, na confiança. Há uma divergência ideológica, ou seja, o PSD confia nas empresas, confia nas pessoas e acha, pode, mas deixe-me acabar, e acha que é por via de criar condições de favorecimento à atividade das empresas que nós podemos gerar riqueza e gerar emprego. O Partido Socialista acredita que é nas mega obras infraestruturais, durante anos andou a vender aos portugueses que isso era também indutor de emprego, que era indutor de aumento de riqueza, quando se viu que contribuiu para o nosso endividamento externo, contribuiu para hoje estarmos com 700 mil desempregados e estarmos com as empresas em falência. Isto tem uma raiz ideológica. E também, desculpe, também é preciso que seja claro, o engenheiro Sócrates, teimosamente, só foi obter e pedir apoio externo quando a banca... Não disse isto, não. É que isto é importante. Quando a banca fechou a torneira e disse assim, nós não emprestamos mais dinheiro ao Estado. O que é que isto significa? Que o dinheiro que devia ir para a economia real, que devia ir para as empresas, para as linhas de crédito, as tais 150 linhas de crédito que o Partido Socialista andava sempre a dizer que ia acontecer e que não chegavam às empresas, como todos os empresários sabem, estava aí para o pagamento da nossa dívida externa, para a nossa compra de dívida, e estava aí para a engorda do Estado. Isto é uma linha divisória ideológica. Com certeza que é. Com certeza que é essa divisão. Mas antes faço-lhe já a pergunta, que é uma pergunta muito simples. Porque, de facto, há aqui uma linha divisória muito clara. Só quero lembrar anteriormente que conduziu a ajuda externa não foi essa declaração da banca. Essa declaração da banca já resulta de uma deterioração rápida das condições de financiamento que naquele momento resultou da crise política que é responsável os senhores abriram. Essa é que é a verdade. Mas eu nem comoviu, nem ia trazer isso para o debate. Nem ia trazer isso para o debate. Mas essa é que é a verdade. Basta ver a evolução e a deterioração abissal e rápida. Isso é que aconteceu. Agora a pergunta que eu lhe faço de não acreditar naquilo que está a dizer. Não acreditar são os dados objetivos. São números. Olha, vá ver os números. Veja. Não é isso que eu estou a dizer. Por causa da rejeição do PEC. Não é isso. Não confunda as coisas, que ninguém também leva a sério se confundir assim as coisas. O que aconteceu foi que houve uma deterioração das condições de financiamento que levaram a essa ajuda externa. Nós já não estávamos com condições de financiamento externo. Degradaram-se muito na sequência da crise. Mas não é por aí. Eu até nem ia trazer isso para o debate, porque o que me parece fundamental é encontrarmos as soluções. E sabe perfeitamente porquê. Mas ia responder. Deterioração, crise política. Veja, há um mapazinho que diz crise política, até à crise política é um valor, crise política já era alto muito antes, mas crise política sobe exponencialmente. Agora, em relação à questão, eu faço uma simples pergunta. Eu vejo o Pedro Gabriel muito perturbado com os investimentos, acha que os investimentos são engordar o Estado. Eu não tenho essa visão. Mas agora faço uma pergunta muito simples. Que tipo de investimentos foram feitos nos últimos anos aqui no Distrito do Porto que acha que eram dispensáveis? Olha, não deviam ter sido feitos. Isso é uma jogada de desviar a atenção. Mas vou-lhe dizer, os investimentos, eu pergunto-lhe assim, quais foram os investimentos? É porque, se vamos ver os números, o investimento público, mesmo que está aqui a fazer de grande elogio, nos últimos anos baixou de 600 euros por pessoa para 30 e tal euros por pessoa. Isso não é verdade. Não é? Não acredito. Não é verdade. Não acredito no que dizem. E vou perguntar, olha, vou-lhe perguntar. Eu respondo a isso muito claro. E vou-lhe perguntar ao Francisco, não falo. O metro do Porto parou porquê? Não parou. Parou porquê? Houve uma alteração. Já se fez grande parte das linhas estão construídas. Parou porquê? Mas veja, então, a sua resposta é dizer-me que achava que não devia ter prata, ainda queria mais investimentos. Eu compreendo que quisesse mais investimento. Mas deixe-me só responder-lhe a uma questão. Deixe-me responder-lhe a uma questão. TGVs, autoestradas, SCUTs. Olha, SCUTs. O Francisco Assis, em SCUTs, o governo do Partido Socialista andou durante 10 anos a dizer que eram autoestradas sem custos
para os portugueses. 10 anos depois, estamos a ver que não só é preciso introduzir portagens para ajudar a pagar aquilo que o Partido Socialista disse que seria sempre de graça, como ainda da renegociação resulta passar uma dívida de 700 essa parte já foi completamente de 100 e tal milhões de euros para 10 mil milhões de euros. Da renegociação. Na vossa linguagem, o que não corresponde à verdade, seria passar de 170 milhões para 10 mil milhões. Como se alguém acreditasse nisto. Já foi desmentido categoricamente. Quem é que desmentiu? É tão absurdo. Tem sido desmentido. O Ministro das Obras Públicas já desmentiu. Não ouvi. Tem aqui, aliás, a demonstração disso. Nem o Ministro das Obras Públicas. Mas ouvi eu. Se quiser, eu tenho faculto este documento em que pode ler. Isso é o que o fascista se ouve nos discursos isso baixou, pelo contrário, os encargos baixam. Eu agora gostava de... Deixa-me só dizer o seguinte, mas até porque vou aqui reconhecer um erro. Por isso, para agradar ao José Pedro Aguiar Branco. Agora, em relação à questão dos investimentos, a questão é que estes investimentos contribuíram fortemente para que esta região pudesse fazer uma coisa que está a fazer, que é alterar o seu perfil de especialização económica. E não acredito nessa coisa dos 600 e tal euros per capita de investimento que passou para 30 e tal. Eu também ouvi outro dia num debate com os nossos colegas deputados da extrema-esquerda, que pelos vistos o influenciam excessivamente. Mas a verdade é que, se fosse assim, nós aqui temos 1.500.000 pessoas. Se tivéssemos 38 euros de investimento por pessoas, isso teríamos um investimento de aproximadamente 54 milhões de euros. Nós só na renovação do parque escolar investimos neste distrito, nos últimos 2 anos, 600 milhões de euros. Só no parque escolar. Na saúde investimos milhões de euros. Não é? Isso é absurdo. Isso é um argumento. Porquê? Porque eles descontam todo o investimento. O Distrito de Porto tem ou não tem mais falências que o resto do país? E sabe qual é a razão porque tem? Porque é uma zona... Mas tem ou não tem mais desempregados que o resto do país? É verdade que tem, mas temos que perceber porquê e procurar saber como é que estamos a responder a isso. E acha bem que se compra Estados Porque é que se está a responder a isso? Eu não vou discutir, já lhe disse, não vou discutir a política autárquica. Pela razão muito simples, não anda a estudar. É política de emprego. Ouça, não é política autárquica, eu vou discutir de Matosinhos, não vou discutir a política autárquica de Gaia, nem a do Porto, nem a da Amarante, nem do Mar. Não vamos discutir. Ouça, não vou, recuso-me absolutamente a discutir aqui política autárquica. Não conheço os fundamentos das decisões. Na política autárquica há poderes, há oposições, eles lá discutem entre eles. Eu não vou aqui pronunciar sobre coisas que eu não conheço em pormenor. Eu não sei quais são os fundamentos absolutos de uma decisão dessa natureza, como não sei quais são os fundamentos de muitas decisões que muitas vezes são contestados nas câmaras do Porto ou de Gaia. Eu não vou contestá-los porque não os conheço. Não me consta e até admito que haja na Câmara de Gaia dizem-se coisas piores, de endividamento, tudo isso. Mas eu não vou repeti-lo agora aqui porque há lá uma oposição que tem que fazer esse trabalho. Portanto, em relação ao investimento, estamos esclarecidos sobre a importância do investimento aqui. Mas deixa-me só, eu ia até fazer uma coisa que terá algum interesse para si e para o Pedro Aguiar Branco. Na questão das scooters. Eu acho que nós aí, verdadeiramente, cometemos, historicamente, um erro. Acho isso. E digo isso com toda a frontalidade. Porque eu sempre concebi as scooters, e até admitia que as scooters fossem gratuitas para as zonas do interior profundo do país, que são zonas onde há uma dificuldade enorme de atração de investimento. Termos no Distrito do Porto. Isto até me pode custar alguns apoios, até me pode custar alguns votos. Mas devo dizer-lhe o seguinte, que nós temos, não agradecia que não voltasse a falar dessa hipotética candidatura à Secretaria-Geral do Partido Socialista. Mas a questão é outra. Nós, aqui no Porto, nós tínhamos aqui 3 autoestradas. Nós no Distrito do Porto temos, a partir do Porto, 4 autoestradas. É um distrito onde temos o plano rodoviário com um nível de execução praticamente nos 100%, é o distrito mais avançado nesse domínio. E nós temos Porto Amarante, Porto Lousada Felgueiras, Porto Santo Tirso em direção a Braga, Porto Vila do Conde Póvoa em direção a Viana do Castelo, e temos para sul, temos até 5, depois temos também, atravessando Gaia, para o sul, para Aveiro. Umas eram pagas, outras não eram pagas. Aí estabelecia-se, de facto, até uma certa discriminação. Aliás, várias vezes me interroguei porque é que os autarcas dos sítios onde se pagava, eles próprios não protestavam, porque isso também prejudicava a própria capacidade de atração de investimento. Foi um erro nosso, é verdade, não é um erro do PS, é um erro do Partido Socialista. Foi um erro do Partido Socialista. Neste momento, tivemos, até por força da situação financeira, que recorrer a isto, estamos a recorrer a isso. Há pagamento das scooters, deixaram de ser scooters, passam a entrar neste regime. Isso é importante do ponto de vista financeiro, mas eu até vou mais longe. Acho que as pessoas compreendem isto. Eu sou daqueles que acho que compreenderia perfeitamente que se pagassem as autoestradas aqui nesta região e que se não pagassem na Guarda ou em Castelo Branco, que são duas. Já no Algarve não teria o mesmo grau de compreensão. Acho que no Algarve se deve pagar como se paga aqui. Mas em zonas do interior profundo do país, aí sim provavelmente se justificaria que não se pagassem. Mas o problema é que essas opções custaram muitos milhões de euros aos portugueses, assim como acontecerá daqui a 10 anos com o TGV. Ou seja, há fixações. É evidente que qualquer português
gosta de ter TGV, gosta de ter autoestradas, gosta de ter muitos hospitais. Nós não somos contra, não há ninguém de bom senso que seja contra a qualidade e quanto à quantidade, ainda que seja racional, de investimentos dessa natureza. Há um pequenino problema, é preciso pagá-los. E para ter essas coisas é preciso ter dinheiro para se pagar. E as opções têm que ter racionalidade e prioridade no que diz respeito a... Quando eu trago a questão, Francisco, desculpa, quando eu trago a questão do Estado de futebol, não é por uma questão de política autárquica. Pois eu compreendo que eu trago, só que não quero discutir isso. Mas é por uma questão de prioridades e de ter ou não ter o bom senso de, num determinado momento, perceber qual é essa prioridade. O TGV não é a gente ter qualquer português gostaria de ter o TGV, é saber se nós temos condições de assumir os encargos brutais que isso acarreta para as gerações mais novas, que vão ficar sequestradas no futuro quanto a opções de hoje, e não podemos daqui a 10 anos vir dizer, bom, realmente foi mal, foi errado e agora vamos ter que pagar encargos brutais que vão sequestrar as oportunidades dessa população jovem que hoje está desempregada. É uma parte e uma fatia enorme dos 700 mil desempregados que hoje têm de emigrar, que hoje não têm oportunidades, que têm uma situação angustiante quanto ao seu futuro, e que isso tem a ver com as opções políticas que um governo toma num determinado momento. E nós não podemos, embora eu, aliás, reconheça e tire o chapéu, e aliás vai ao encontro do que eu acho do Francisco Assis, de aqui fazer esta meia-culpa no que diz respeito a essa opção errada de se ter feito uma política que hoje estamos a pagar muito caro, que é a mesma coisa que o PSD andou a denunciar em relação ao TGV, que quiçá lhe custou as eleições nos últimos 2 anos e que não obstante é uma política de verdade. Não é isso que esta política é de verdade. Acho que esta solução é a solução correta. Aliás, estas autoestradas autopagam-se através dos utilizadores. E agora, mudando de tema, eu gostava de introduzir aqui um novo tema, que é a taxa social única. O Dr. Francisco Assis, há poucos dias, o Ministro das Finanças disse que nós tínhamos mesmo que descer a taxa social única e pagar mais impostos. É isso? Bom, se nós descermos a taxa, depende a taxa social única é um assunto que consta de facto do memorando, em relação ao qual a minha posição é esta. Nós devemos ter muita ponderação, e acho que o erro do PSD foi não ter essa ponderação, e apresentou logo um número. 4% ao longo dos 4 anos, e não apresentou nada. Porque teve essa ponderação, justamente. Por isso é que não apresentou esse número. Isto carece de ser muito bem estudado e refletido, porque o que está aqui em causa... Mas tem que estar decidido em julho, ou não? O que está aqui em causa tem que estar decidido na altura que consta do memorando. O Governo tem que fazer esse estudo. Agora, a questão é esta. Quem propõe objetivamente uma diminuição de 4 pontos tem a obrigação de dizer onde é que faz a compensação fiscal. Esse parece-me ser o erro do PS, é dizer, nós o PS não tem a obrigação onde é que se faz a compensação fiscal. E o PS não tem a obrigação de dizer, aliás, como disse o Ministro das Finanças, o Ministro das Finanças foi claro. O PS o que já disse é que não acha que esses 4 pontos sejam um valor razoável, acha que é um valor perigoso neste momento, e a preocupação do PS é evidentemente a de fazer primeiro uma avaliação rigorosíssima de toda a situação em relação às consequências que podem resultar daí. Mas o Ministro das Finanças foi igualmente claro e disse que tinha que haver, de facto, uma descida da taxa social única, o que tem sido negado. Mas não está quantificado. A questão é esta, quando se quantifica, neste momento nós não temos... um aumento de impostos. Ouça, nós não temos que fazer... Nós não temos neste momento condições... Que é uma coisa que o PS nós não temos neste momento condições para afirmar perentoriamente qual o valor... Já dissemos que tem que ser um valor mínimo. Agora, em relação ao PSD, quando dizem que é 4 pontos... É 4 pontos... Eu acho que hoje nenhum responsável político sério pode olhar para o país e dizer em absoluto que não admite em qualquer circunstância aumento de impostos. Porque se a realidade do país o impuser, isso terá que haver. Agora, o que eu acho que tem que se fazer é o seguinte, é dizer claramente aos portugueses, em cada momento, os fundamentos das nossas decisões. É por este motivo, é por aquele. Agora, este medo das pessoas dizerem claramente, em certas circunstâncias temos que fazer isto, em certas circunstâncias temos que recorrer a isto, é que é negativo. Mas não é exatamente isso que está a acontecer. O que eu lhe devo dizer é que, da nossa parte, a nossa preocupação é esta. Em relação à taxa social única, o que o Primeiro-Ministro tem dito é o seguinte, é um assunto que exige uma ponderação extrema. Não estamos em condições, neste momento, de avançar com nenhum compromisso em concreto, pela razão simples que se devidamente estudado, não houve tempo para o fazer. Doutora Guiar Branco, em relação... Deixa-me responder a isto também. Não, mas eu já agora faço também uma pergunta. Em relação exatamente à taxa social única, como é que o PSD tenciona compensar, de facto, essa descida que propõe de 4%? Olha, primeiro, ou de 8%, também já se falou de 8%. É bom que se fale claro. E as pessoas estão cansadas de ouvir o engenheiro José Sócrates e parece que fica sempre qualquer coisa por dizer. Isto tem um significado.
E o falar claro, neste momento, é muito importante, ainda que às vezes seja incómodo. O que é inadmissível, do meu ponto de vista, é que o Primeiro-Ministro, o engenheiro José Sócrates, tenha assinado com a Troika um compromisso que é claríssimo no que diz respeito a esta matéria no gabinete e que na televisão, perante os portugueses, cobardemente tenha negado essa situação. Ou seja, das duas uma, ou mente à Troika no documento em que se compromete em nome de Portugal a fazer uma redução significativa e, ao mentir à Troika, está a pôr em causa a credibilidade do país no que diz respeito à obtenção e ao cumprimento de financiamento, ou não mente à Troika, mente aos portugueses e, ao mentir aos portugueses, está a pôr em causa a confiança que se deve ter num governo para ultrapassar a crise. Sim. Não há um terceiro. Mas isto é importante. Mas eu vou responder. Mas não isto respondeu é à minha pergunta. Como é que o PSD... Como é que o PSD tenciona? Porque isso também não foi dito. Segundo, o Dr. Pedro Passos Coelho explicou que isso seria ao longo dos 4 anos e explicou mais. Explicou que esta é uma situação que é fundamental para que as empresas em quem o Partido Socialista não confia... Dr. Pedro Aguiar Branco, mas não é isso. Mas agora explico uma coisa. Que o PS não confia nas empresas de tal forma absurda. Não, se era 4%, pronto, já percebemos então que não é 4% de uma vez, é 4% ao longo dos 4 anos. O Dr. Pedro Passos Coelho explicou... Isso leva, no fundo, a uma posição muito parecida com a do PS. Não leva. Sabe porque uma redução pequenina. Não leva nada parecida. Primeiro, eu pasmo que o Francisco Assis esteja a dizer que precisam de avaliar a situação. Eles são governo há 6 anos. Eles sabem como é que estão as contas públicas. Eles sabem o nível de derrapagem que têm. Eles têm todos os dados de informação para poderem tomar uma situação que tem de ser cumprida daqui a meses e que não se admite sequer que esteja em estudo. O Partido Socialista tem os dados todos. O PSD não tem. O PSD carece de dados, carece de informação. Dia a dia surgem notícias de derrapagem, surgem novidades de buracos financeiros, de buracos orçamentais. E, como é óbvio, cautelar e responsável, é preciso apontar um objetivo, como é feito pelo Dr. Pedro Passos Coelho, e dizer que é preciso avaliar em concreto se o estado das contas em que o Partido Socialista deixa o governo e vai, se Deus quiser, deixar... E os portugueses, já agora, que devem votar maioritariamente e o devem fazer utilmente no PSD para que Portugal não tenha o risco de continuar José Sócrates como Primeiro-Ministro, irá, perante essa situação, fazer e calendarizar essa realidade. Mas deixe-me dizer outra coisa. Já agora só uma pergunta. Mas o PSD garante ou não que para descer essa taxa de juros, seja 4 no princípio, seja ao longo da foi referenciado. É necessário ou não aumentar o imposto? Foi referenciado que poderia haver uma reformulação do mix do que diz respeito aos produtos mas que essa reformulação do mix é para o déficit. Estão sujeitos ao IVA e também temos que acreditar, e só não acredita quando não há confiança num governo, que com a diminuição da taxa social única, no que isso significa no aumento de competitividade e de capacidade exportadora, inclusive das empresas, poderem, por via disso, gerar mais riqueza. Ao gerarem mais riqueza, geram mais imposto, geram mais receita para o Estado e geram também mais emprego, e tudo isso não pode deixar de ser avaliado. Nós não podemos dizer assim, está aqui uma medida que não tem efeito nenhum na economia. Esta medida tem efeito na economia. Também nos fundos da Segurança Social, não é? Mas tem efeito na economia, porque se também tiver menos gente a ir buscar subsídio de desemprego, há menos necessidade da parte da Segurança Social de fazer gastos e, portanto, isto não pode ser desgarrado. O Partido Socialista é que vai assinar uma coisa com a Troika, ainda sem saber se o deve fazer, esconde dos portugueses e vem dizer perante todos, como fez o engenheiro José Sócrates, de que ainda vai estudar esta matéria, que ainda vai avaliar, não obstante ter-se comprometido com a Troika. Isto é que é uma situação que não é aceitável, não dá confiança, nem sequer é responsável por parte de um Primeiro-Ministro que deixou o país na bancarrota. Aliás, se calhar é por isso que caímos na bancarrota, ou é também por isso que caímos na bancarrota. Estamos quase a terminar. Não, mas o que realmente a sua resposta, estive atento à resposta que deu, é que revela bem que uma precipitação conduz a esses resultados. Porque o PSD apressou-se a avançar com o número de redução da taxa social, que tem consequências, de facto,
gravíssimas do ponto de vista, aqueles números gravíssimos do ponto de vista da sustentabilidade financeira da Segurança Social. Mas poder-se-ia discutir a questão, poder-se-ia discutir a questão, deixe-me concluir, poder-se-ia discutir a questão se o PSD tivesse estudado a questão, que pelos vistos não estudou. E a demonstração que não estudou é que não responde a outra questão, que é dizer onde é que faz a compensação fiscal. Muita abstração, muitas considerações, mas em concreto. Não há abstração nenhuma. Acho que isso é que nós perceberam bem. Isso é que nós contestamos. Não é a proposta em si, é o facto de não terem estudado. E a não terem estudado. Isso é que é precipitação. Isso é que não gera confiança no futuro do país. Francisco Assis, olha, a sua conferência de imprensa de hoje, mais uma vez, foi só para falar do PSD, foi só para falar do nosso programa, foi só para falar da campanha, quando teria sido bem útil se tivesse falado das razões pelas quais o Partido Socialista conduziu o país à situação em que conduziu e das propostas do Partido Socialista, porque a gente não ouve da boca do Partido Socialista, do engenheiro Sócrates. Não, ouve sempre, vamos estudar, vamos analisar, vamos avaliar. Não há nenhuma. A única proposta do Partido Socialista é o PEC 4. Foi aquela que apresentou aos portugueses e que é uma proposta que seria ruinosa para Portugal. Não é pequena, porque teria só as medidas de austeridade sem as medidas de crescimento económico. Mas não há de facto, mas não é verdade de facto que o Partido Socialista tendo apresentado o programa antes do memorando da Troika, no fundo esvaziou o seu próprio programa. Não, o PS apresentou um programa em que define grandes linhas e grandes objetivos, em que se compromete a alcançar, desde as questões macroeconómicas até às opções de fundo. Elas constam do programa do PS e, felizmente, não teve necessidade de o alterar depois da aprovação da negociação desse memorando com a Troika. Por uma razão muito simples, é que o memorando também não foi tão radical como aquilo que o próprio PSD gostaria que tivesse sido e, portanto, não houve necessidade, e estava à espera que fosse, e, portanto, não houve necessidade de fazer essa alteração. É evidente que há aqui dois projetos, veja, há áreas de consenso. O diretor interino do FMI dizia que o acordo era bastante duro. É exigente, com certeza, nunca dissemos que não era exigente, é exigente. Agora, há aqui áreas de consenso. E disse também que, se por acaso... E nós vamos ter que acabar e vou dar uma palavra aqui. Há aqui áreas de consenso. E disse também que se tivesse sido pedido antes o auxílio externo, ele teria consequências menos gravosas para a economia portuguesa, inclusivamente na taxa de desemprego, que seguramente não atingiria os valores que vai atingir, porque a economia poderia entrar em crescimento mais cedo. E a teimosia do Primeiro-Ministro determinou isso. Se tivesse sido antes, estaríamos hoje não numa situação tão grave como os gregos, porque o ponto de partida não é o mesmo, mas teríamos provavelmente um acordo tão mau como os gregos. Felizmente temos melhor, porque entretanto também se aprendeu com a experiência grega. Vamos lá ver se não vamos chegar à mesma situação que os gregos. Não, isso não vai chegar. Muito obrigado aos dois por terem aceito o convite da TV 24. Nós ficamos por aqui. Boa noite. Obrigado.